Graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 11, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 20 a 26. Marcos 11, 20 a 26. O tema da nossa meditação nessa manhã é o poder da fé, a partir desse texto. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Aqui paro um pouquinho para voltar alguns versículos atrás, no versículo 12, 13 e 14, em que está escrito assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Voltando para o 22. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua Palavra, oramos para que o Espírito Santo que inspirou este texto sagrado, seja o mesmo a nos iluminar o nosso entendimento, para compreendermos esta passagem bíblica tão importante, para que ela faça parte da nossa vida também. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Sempre conversando com as crianças primeiro, embora falávamos ontem no nosso curso de aperfeiçoamento dos professores, é sempre um grande desafio, mas conversando com as crianças para que elas possam participar da exposição bíblica, né? Então a gente sempre pede que elas façam uma ilustração, um desenho sobre a passagem. Eu vou pedir que as crianças façam a seguinte ilustração hoje sobre essa passagem. Desenhe uma montanha, porque o texto fala de montanha, né? Crianças sabem bem como desenhar montanhas, né? Isso mesmo, faz assim, mais assim, dá para fazer até 2 montanhas grandes. Façam também um pé de figos. Muitas crianças não conhecem o que é um pé de figo, eles veem figo só lá na caixinha de suco do supermercado, suco de figo, mas aquele suco, né? Aliás, eu nem sei se é muito comum por aqui suco de figos, talvez não seja, né? Mas eu já tomei, eu sei como é. Aliás, eu conheço a figueira mesmo, lá no sul nós temos muitos pés de figos. Talvez a criança urbana não conheça exatamente, mas então faça uma planta com frutos. Chame esses frutos de figos, tá bom? Uma planta bonita, cheia de figos. E lá ao fundo uma cidade, que é mais ou menos onde Jesus estava, crianças. Jesus estava em uma cidade chamada Jerusalém, a cidade maior, e ele passava, falando com as crianças ainda, estava passando esses dias aqui. De dia ele ficava em Jerusalém, e de noite ele ia para Betânia, uma outra cidadezinha menor, ali pertinho. Ao fundo, provavelmente, os montes de Jerusalém, muitos montes. Jerusalém ficava cercada de 7 grandes montes. Então essa era a visão de Jesus. De um lado, Jerusalém, de outro lado, as montanhas, e no meio, uma figueira. Aliás, pobre figueira, sofreu aqui para representar alguma coisa muito importante mesmo, e é o que nós vamos ver aqui na passagem. Então, enquanto as crianças desenham a cidade de Jerusalém, a figueira com frutos ou sem frutos, a ideia é que você saiba que ela é um pé de figos, e montanhas enormes dentro aí da sua
dentro da sua página. E aí, para nós adultos, o que será que Jesus estava fazendo? O que será que Jesus estava falando? Primeiro, quero fazer algumas perguntas aqui aos adultos, para que a gente, ao longo da meditação, pense. Quem de nós, em algum momento, não duvidou da nossa fé? Será que a gente tem fé mesmo? Será que a minha fé é forte? Será que ela é sólida de verdade? Eu sei que logo a nossa consciência vai tentar nos acalmar e vai dizer, sim, temos fé sim, somos pessoas de fé. Mas eu lhe perguntaria, só para avançar um pouquinho, o que nós entendemos por fé de verdade? O que nós entendemos por fé? O que é exatamente, em essência, fé? Fé é uma esperança? Talvez seja mais, porque nós esperamos coisas, acreditamos em coisas, torcemos por coisas, por situações, e nem sempre é fé. É um gosto, é uma expectativa. Será que fé é só coisas que nós queremos que aconteçam na nossa vida? Por que existe a palavra fé? Fé é um dom nosso. Fé é uma coisa que a gente constrói. Fé é um aprimoramento. Fé é um desenvolvimento de boas atitudes? Bom, nós começamos a pensar, quando eu pergunto, quem de nós já não duvidou da fé? Bom, todos nós temos esperança, todos nós temos boas expectativas de coisas, todos nós queremos o melhor, todos nós torcemos para que nada de mal nos aconteça, nem aos nossos mais próximos, pessoas que a gente conheça. Mas então, o que é duvidar da fé? Deixa eu lhes dizer uma coisa inicial aqui que é importante. Fé existe só para Jesus. Fé não é uma fé para que a gente desenvolva uma crença em nós. Fé não é uma possibilidade que a gente tem de ficar mais forte do que outras pessoas. Fé é para ser exercitada em Jesus, só em Jesus. A palavra fide, um dos nossos tópicos, um dos temas, inclusive da Reforma Protestante, somente a fé. Nós temos 5 solas, né? Somente a graça, somente Jesus Cristo, somente a Escritura, somente Deus a glória e somente a fé. Ela é para Jesus. Bom, é aí que talvez a gente possa ficar um pouco em dúvida então. Se fé é alguma coisa para ser exercitada totalmente em Jesus, talvez em alguns momentos a gente tenha razão de duvidar da nossa fé. Porque talvez nem sempre a gente tenha conseguido depositar toda a nossa fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Os discípulos também. Então essa é uma passagem que trata de 2 situações. E eu vou, conforme eu vou explicando aqui o texto para os irmãos, eu vou dizendo. Jesus usa a figueira como um exemplo de juízo para o povo judeu, para o povo que não havia crido nele. E olha como essa figueira aparece nas Escrituras. Não é a primeira vez que a palavra figueira aparece. Na verdade, a palavra figueira aparece no comecinho da Bíblia já, numa situação um tanto incômoda inclusive. Foi logo depois que Adão e Eva pecaram. E então, depois de pecarem, se sentem muito incomodados com aquela situação. E o que é que eles fazem? Eles vão e cozem ou cozinham folhas de figueira para tentar se proteger. É a primeira vez que a figueira não agrada a Deus nesse sentido, porque Deus diz, não, folhas de figueiras não, sangue, mata um animalzinho e cobre o casal de pele, de couro, de um animal que morreu. Então figueira começa a aparecer nas Escrituras numa situação um pouco estranha. Tem uma outra parte estranha também, em determinado momento lá no livro de Juízes, Jotão conta uma espécie de parábola, dizendo, olha, vocês precisam escolher alguém para reinar sobre vocês. É aquela passagem que vai mostrar que um espinheiro vai reinar sobre um povo. E então Jotão vai contando a história e ele diz, olha, falaram com a videira, disseram, videira, reine sobre nós a floresta. A videira falou, deixaria eu de prestar a uva fresquinha para as pessoas, para reinar sobre as plantas? Não, muito obrigado. Pois a figueira entra nessa história também, porque ela também diz,
deixaria eu a minha doçura e o meu fruto para reinar sobre as árvores? Não, não quero servir. A palavra figueira parece meio que duvidosa aí na história bíblica. Quando o profeta Jeremias, falando sobre juízo do povo de Deus, dizendo, olha, vai chegar o momento em que a vida ficará muito difícil para vocês, por conta da idolatria, por conta do abandono do culto, por conta de várias coisas. Ele diz assim, eu consumirei de todo este povo, não haverá nem figos na figueira. Quando o profeta Ageu, depois da profecia de Jeremias, o povo passa pelas mãos de Nabucodonosor, fica cativo 70 anos, depois o povo volta para Jerusalém, vai reconstruir a cidade, vai reconstruir o templo, eles têm Zorobabel, eles têm Neemias, eles têm uma equipe grande de trabalho. O profeta Ageu vê que o povo está cuidando mais das suas coisas do que das coisas de Deus, e novamente uma repreensão profética, e ele diz, olha, já não há mais sementes nos celeiros, dê uma olhadinha na figueira, ela não está dando os frutos. Olha como Deus usa várias coisas na natureza para explicar a sua vontade. Porque o normal, meus irmãos, é uma figueira dar frutos. Normal é uma figueira dar frutos. Por que uma figueira não dá frutos? É claro que isso nos leva a uma aplicação. A Bíblia diz que todo cristão deve frutificar. Por que muitas vezes o cristão não dá frutos? Não é alguma coisa para a gente pensar? Se uma planta, uma figueira, dá frutos, é normal que ela dê frutos, também é normal que um cristão, como uma planta plantada junto à corrente das águas, frutifique. Por que muitos cristãos não têm fruto algum? Por quê? Essa é a reflexão dessa palavra. As folhas da figueira vinham depois do inverno, como aqui para nós. No inverno fica tudo sem folha, aí quando volta a primavera as folhas começam a aparecer. Depois das folhas vêm os frutos, ou vêm os brotinhos dos frutos, e depois dos brotinhos vem então o fruto. Em março, todas as figueiras já tinham folhas. Figueiras, como se fosse um botão comestível chamado tax. Eu jamais saberia isso, eu fui lá ver. E então diz que em abril as figueiras tinham esse botão comestível chamado tax. Se a figueira tivesse o botão comestível chamado tax, ou o pré-broto, em junho ela teria frutos. Se ela não tivesse esse botão comestível ou esse broto, em junho ela não teria frutos. Essa passagem acontece possivelmente em abril. É no momento em que o Senhor Jesus vai para a figueira, ela está cheia de folhas. É natural que ela tenha os brotos, é abril ainda, mas é natural que ela tenha os brotos para em junho ter os frutos. E ele chega e não há nada. A figueira mentiu. A figueira aparentava ser frutífera, mas não era, era só folhas. O que isso representa e por que então, e é aí que você entende a passagem bíblica, por que é que Jesus disse, ninguém mais vai comer fruto de ti? Porque a figueira, que não produzia nenhum fruto, totalmente estéril, naquele momento, representava uma religiosidade de aparência dos judeus.
Era isso que Jesus queria dizer para os seus discípulos. Então, quando na manhã seguinte, Pedro diz: Mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. E era um susto. Por que o Senhor fez isso com a pobre plantinha? Mas o Senhor Jesus está dizendo: aparências não são realidades. Aparências, na verdade, nunca existiram. A aparência representa algo parecido com realidade. Depois os filósofos gregos chamaram isso de sofisma, que é quando alguma coisa parece uma verdade, mas é uma mentira. Isso o Senhor Jesus queria que os seus discípulos soubessem. A expressão judaica da época, os seus ritos, as suas obrigações, a sua forma de falar, muitas vezes até que eles eram um povo de Deus, separado, a acepção que eles faziam em relação aos outros povos que não eram judeus, tudo isso era semelhante a uma figueira, que deveria dar frutos, mas não deu, não dava. E aí nós temos uma explicação interessantíssima, importante e assustadora. O Senhor exerce juízo sobre toda mentira. O Senhor julga e condena toda aparência de verdade. É aí que vem uma implicação inicial para nós, importante. Lembra que eu perguntei, quem de nós já não duvidou da fé? Olha, às vezes a gente pode até duvidar da nossa própria fé, mas o que a gente não pode é chegar à conclusão que a gente não tem fé. Porque os judeus, por não exercitarem a fé no Senhor Jesus Cristo, segundo o texto, à luz do texto, receberam uma dura pena. Então essa era a primeira mensagem. Por que é que a figueira foi removida? Porque ela estava demonstrando ali algo muito importante que o Senhor Jesus Cristo queria falar aos seus discípulos. E Jesus muda a história, ou muda a forma, ou muda o jeito de tratar. A primeira parte da passagem, então, é sobre juízo mesmo, é sobre um juízo temerário. Todo o que for julgado e não for achado justo, não tiver a justificação é por fé, ou seja, todo o que não tiver fé será julgado. E se não for encontrado fé nele, não há outra coisa a fazer, a não ser a pena aplicada por Deus. O viver eternamente na presença de Deus sem um Redentor. Viver no inferno não é viver longe de Deus, é viver perto de Deus, só que sem um justo no seu lugar, sem alguém que pagou o pecado no seu lugar. O juízo de Deus é algo que todos vão passar, todas as pessoas no mundo passarão pelo juízo de Deus. Mas um povo não receberá a pena capital do juízo de Deus. O povo que tem um cordeiro santo, morto por ele. E era isso que os judeus não entendiam, e é isso que o mundo não entende. O mundo não entende que está sob juízo de Deus. O mundo não compreende que, pelo fato de não frutificar para a glória de Deus, porque o homem foi criado para glorificar a Deus. Não só o homem crente foi criado para glorificar a Deus. Todos os homens na terra foram criados, todos os seres humanos foram criados para dar a glória ao seu Criador. O único Deus de todos os tempos, de todas as épocas. O único Deus vivo. O único Deus presente em todos os lugares, onipresente, onisciente, onipotente, isso é Deus. O único que dá fôlego de vida a toda a existência. O único que toma os céus e a terra nas suas mãos, tudo preserva. O único que tem as suas leis. O homem vai entender as leis depois, mas antes do homem até mesmo usar a palavra lei, todas as leis cósmicas estavam em ação. Digno de honra e de glória, é este que tudo faz, tudo preserva, tudo sustenta. Mas o ser humano não deu a glória a Deus. O ser humano não reconheceu que este Deus foi vituperado, foi ofendido no Éden, e que Ele mesmo proporcionou a solução para um homem em queda, um homem perdido. Mas o homem não se voltou para Deus.
Então, o que essa humanidade pode esperar de Deus? O que os judeus poderiam esperar. Um dia haverá o juízo, e nesse dia de juízo, o que se argumentará? O que se dirá? O Senhor é o próprio culpado de eu não lhe conhecer? Se tudo existe para a glória de Deus, se um dia discursa a outro dia quem Deus é, você acha sinceramente que a humanidade tem justificativa? Ela não tem. Bom, era isso que o Senhor Jesus queria que os discípulos soubessem. Isso é juízo. Juízo é a justiça de Deus, é a santa ira de Deus. Mas aí ele muda o tom e agora fala de fé. Para os discípulos ele fala de fé. E olha como o Senhor Jesus fala de fé aos discípulos. Ele fala das características de uma fé. E então do versículo, deixa-me ver aqui, 23 até o 26, a passagem é doce, a passagem é agradável, a passagem ela é atrativa aos discípulos. Eles ainda estão assustados vendo aquela figueira consumida, toda queimada, sem absolutamente nada, nem mesmo a sua raiz. Eles ainda estão querendo entender, e aí o Senhor Jesus começa a explicar para eles sobre o que é que eles tinham de entender. Eles precisavam entender algumas lições acerca do poder de Deus. Ah, que poder era este, né? Poder que faz uma figueira se consumir, se destruir. Que poder era esse? Pedro estava assustado com aquilo, os seus discípulos também. O que o Senhor Jesus diz para eles é: tenham fé e vocês vão compreender o que é o poder de Deus. O poder de Deus, meus irmãos, para o povo judeu, especialmente aqui para os discípulos, foi conhecido na história. O poder de Deus, Pedro estava assustado com a destruição da fogueira, mas o poder de Deus era maravilhoso na história contada, desde a libertação do Egito, desde a passagem do deserto para a terra prometida, desde a subsistência na terra prometida, desde os campos florescentes na terra prometida, até as 12 tribos se consolidarem nos seus lugares, as festas, as canções, o ensino de pai para filho, a proteção dos inimigos, em tudo isso estava o poder de Deus. Mas esse poder só é acessado pela fé. Por isso Jesus diz para eles: a história dos judeus é essa, a história de todo o que não crê é essa, a história do juízo do Senhor sobre todo o que nega o poder de Deus é essa. Agora vamos virar essa página, deixa eu mostrar uma outra história para vocês. Tenham fé em Deus. E como é que ele trata isso? Veja no versículo 22. Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Agora veja, a passagem é difícil, a passagem não é fácil. Por quê? Você conhece alguém que já transportou um monte? Você conhece alguém que com fé disse: monte, move-te, e ele se moveu? Não. Você não conhece e você nunca conhecerá. Nenhum homem na terra fará isso. Então tem duas coisas. Ou ninguém tinha fé suficiente para mover um monte de lugar, ou não é isso que o texto está falando. E a segunda hipótese é a mais provável. Não é disso que o texto está falando. O texto não está falando de alguém que com o seu poder determina, e de maneira extraordinária, alguma coisa surreal, fora das leis normais, cósmicas de Deus, aconteça. Eu conversava com um irmão nessa semana, falando sobre fé aqui no gabinete, e a gente tem algumas ilustrações sobre fé, sobre a vida de fé que pode nos ajudar. Por exemplo, muitos dos nossos irmãos que estão se achegando à nossa igreja, ainda não sabe, mas depois atrás aqui desse púlpito nós temos um prédio de 3 andares, cheio de salas, é a nossa escola bíblica dominical que funciona lá. Se eu falar para aqueles que não conhecem, meus queridos irmãos, vamos romper em fé e vamos para o salão de ensino, alguns talvez poderiam dizer, mas tem uma parede no meio, não dá para atravessar. E eu diria, vamos para o salão de ensino. Aí eles vêm aqui, mexem na porta, a porta está fechada, mexe na outra. Ah, essa também tem chave?
Mas pastor, como é que a gente vai para o salão de ensino? E eu digo, vocês podem, vocês conseguem. Se vocês quiserem, vocês chegarão até lá. Alguns pensarão que atravessarão paredes, ou que deveriam atravessar paredes. E ninguém vai atravessar paredes, porque tem portas abertas. A fé, ela nos mostra que existe alguma coisa depois. Mas será que a gente precisa chegar àquele outro lugar só pelo extraordinário? Esse texto parece mostrar. O exercício da fé é ordinário, não é extraordinário. O exercício da fé não é por coisas miraculosas, ou nem mesmo a nossa fé é alimentada por coisas extraordinárias. Nós somos alimentados por uma ordem que diz, você precisa chegar ao salão de ensino. E então, se você chegar aqui e essa parede não lhe deixar passar, você precisará achar o caminho para que possa acessar o salão de ensino. Poder da fé não é poder no meu querer. Poder da fé é crer em Deus. Poder de fé não é se realizar o que eu quero, da forma como eu quero. Poder de fé é saber que Deus tem uma vontade. Ela é boa, ela é santa, ela é agradável. O poder da fé reside em saber quem Deus é. Poder de fé não é um exercício de aperfeiçoamento para que todos os meus desejos sejam atendidos. E é isso que Jesus quer que os seus discípulos saibam. Creiam em Deus. Creiam em Deus de tal maneira que quando vocês orarem, vocês descansem na oração. Que a oração não seja uma coisa para lhes deixar mais ansiosos. Que a oração não seja alguma coisa para que vocês imaginem que vocês dominam Deus. Tenham fé em Deus. Não tenham fé em vocês mesmos. Essa é a sã doutrina. Essa é a conhecida soberania de Deus. As pessoas que têm uma vida de oração, as pessoas que amam falar com Deus, precisam fazê-lo e devem fazer mesmo, sabendo que muitas das suas orações talvez nunca sejam atendidas. Mas ao final elas saberão, eu falo com um Deus que sabe de tudo, que sabe dele mesmo, do seu poder e que sabe de mim. Eu falo com um Deus que me criou, que me conhece, e eu descanso no seu querer. Quando a gente olha para um texto assim, os discípulos nem sempre pensavam assim, nem sempre pensaram assim, e muitas vezes tiveram graves problemas com a sua fé. Começavam bem, terminavam mal, e um dos exemplos é o de Pedro, que sai do barco, começa a caminhar e de repente não consegue chegar a Jesus. Nós temos o exemplo de Tomé, que andava com Jesus, viu tudo o que aconteceu com Jesus, mas quando os seus amigos disseram, ele ressuscitou, nós ouvimos, ele estava conosco, ele disse, só acredito se os meus olhos enxergarem. Nós temos muitos casos de histórias bíblicas de pessoas que começaram bem na sua fé, mas terminaram muito mal. Porque em algum momento, talvez, quiseram usurpar uma condição, a condição da soberania de Deus. Os discípulos precisavam compreender isso, precisavam saber que a fé tem muito poder, mas é a fé em Deus somente. Olhando para um outro aspecto aqui, além desse aspecto do poder de Deus, da soberania de Deus, nós vemos uma outra preocupação de Jesus com os seus discípulos. Durante os 3 anos que eles andaram com ele, nada lhes faltou. Durante todo o tempo que um cristão andar com Deus, nunca nada lhe faltará. Mas o que é que não falta ao cristão? A sua necessidade. Talvez a grande luta, o grande dilema de pessoas de fé é confundir desejo com necessidade. Será que o Senhor tem compromisso com as necessidades dos seus filhos? Creio que tenha. Não é um compromisso que nós exigimos, é um compromisso que Ele fez com a sua própria glória. Ele cuida para que o justo não fique a mendigar o pão. Ele cuida para que haja sol e haja chuva, haja frio e haja calor. Ele cuida para que todo o tempo de vida de um filho seu seja uma vida com ele, ou seja, toda a subsistência, toda a provisão vem de Deus. Por que é que o Senhor Jesus e o Senhor Deus e o Espírito Santo não têm compromisso com com os nossos desejos? Por que Ele tem compromisso com a nossa necessidade e não tem compromisso com os nossos desejos? Quem explica é Tiago. Tiago diz assim,
Eu sei que vocês pedem muitas coisas para Deus, mas a maioria vocês realmente não têm recebido. Deixa eu explicar por quê. Vocês estão pedindo mal. Quem pede mal não pode receber, porque o Senhor não tem compromisso com a maldade do pedido. Então, se o pedido for um pedido egoísta, se o pedido for um pedido para engrandecimento pessoal, se o pedido for um pedido para que lá no final eu até me afaste do próprio Deus, por que é que o Senhor Deus teria de dar? Por que é que Ele teria de atender? É muito simples, Ele não atende e ponto final. Então, o compromisso com a provisão é um compromisso que Ele estabeleceu. Não faz parte do nosso querer. Tudo o que nós temos, a gente recebe, a gente ganha como uma criança recebe. A criança nasce e ela recebe o leite da mãe. E então, logo depois, ela ganha a papinha. E então, logo depois, ela ganha todas as roupinhas. E então, ela ganha o quartinho, que muitas vezes já foi feito antes mesmo dela nascer. E quando é que ela vai entender que isso tudo é provisão? Quando vier a sabedoria, quando vier a maturidade. Quando é que ela vai compreender que os seus pais são o exemplo de provisão de Deus na sua vida? Quando ela for crescendo e for percebendo que praticamente todas as coisas que ela tem, não obteve pelo seu mérito. Porque alguém lhe amou antes de tudo e lhe deu tudo o que precisava. É por isso que nós, os cristãos, temos uma obrigação de exercitar a fé em Deus, meus irmãos. Porque Ele sabe das nossas necessidades. E Ele sempre provisionou o seu povo. Ninguém precisa duvidar. Uma última coisa, e então essa é uma condicionante na passagem, e ela vai te preocupar, eu tenho certeza, porque preocupa a mim. É que entre a condição de exercitar fé, o poder da fé, no exercício da oração, tem uma conexão com o perdão. Veja aí. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Mas veja o versículo 25 e 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. E o versículo 26, embora esteja em colchetes, porque não está nos primeiros manuscritos originais, mas para nós entendemos que faz parte da passagem, uma vez que esse texto também está lá em Mateus 6,14, na oração dominical, quando o Senhor Jesus ensina os seus discípulos a oração do Pai Nosso. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Bom, alguns ensinos aqui dessa passagem do poder da fé. Primeiro que o poder da fé não é exercitado em ordens para Deus. O poder da fé é exercitado em súplicas para Deus. Tudo o que pedirdes é diferente de tudo o que ordenardes. Então, se você quiser saber ou avaliar a sua fé, veja como você ora. Se na sua oração está, ou se a nossa oração contém, Senhor, agora eu quero isso. Senhor, o Senhor ainda não está atendendo isso que eu já orei há tanto tempo. Senhor, o teu poder vai aparecer ou não vai? O problema não está em Deus não atender. O problema está em nós, na nossa oração. A nossa oração precisa partir de uma perspectiva de petição. Pedido, súplica, clamor, solicitação de alguém que não tem obrigação de atender. E se ele o atender, será para o nosso benefício. Esse é um dos pontos iniciais para avaliar a dimensão da nossa fé. Se a nossa fé consiste de uma briga com Deus, se a nossa fé consiste de um diálogo difícil com Deus, Senhor, eu não entendo o Senhor, eu fico aqui fazendo as coisas, eu sou uma pessoa santa, sou uma pessoa crente, e o Senhor não atende a minha oração, avalie que o problema pode não estar em Deus, mas em quem fala com Deus. Jesus, ao falar com seus discípulos, usa a palavra pedir. Pedir. E quando estiver lá suplicando por misericórdia, suplicando por perdão dos nossos pecados. Nós fizemos isso agora há pouco aqui. Senhor, perdoa os nossos pecados, dá-nos sabedoria. Bom, mas pode ser que esta oração tenha sido em vão. A nossa oração aqui na igreja, veja, uma oração na igreja, que parece que pelas Escrituras pode ser completamente anulada, ou Deus olha e diz,
ok, valeu, eu sei que você quer o meu perdão, eu sei até que você precisa, você tem consciência que você precisa do meu perdão, mas eu tenho uma coisa para te falar. Nesse coração cheio de ódio aí, você quer o meu perdão? Nesse coração cheio de mágoas e de raivas e de juízos, você quer que eu coloque o meu perdão aí? É isso mesmo? É isso que você quer? Você quer o bem de mim e continuar fazendo o mal aos outros? É isso que você quer? Bom, a lógica simples já nos coloca numa situação, epa, parece que tem alguma coisa que precisa ser trabalhada no coração. Veja como está o seu coração. É isso. Então, como é que nós poderíamos dizer, Senhor, eu quero o teu perdão? E aí Deus diz assim, tá bom, ok, a palavra de Deus diz, claro, terá sim, está perdoado. Como é, com que direito, como é que eu uso esse benefício tão grande para continuar julgando e condenando o meu irmão? Para continuar achando que ele não merece o meu perdão? Para tentar justificar, mas é o seguinte, o que ele fez para mim, o Senhor não sabe, Deus. O Senhor quer que eu perdoe, mas o que ele fez para mim foi muito grave. Atingiu a minha honra, atingiu a minha idoneidade, atingiu o meu caráter, atingiu minha família, fez o mal contra o meu filho. O Senhor acha que eu posso, que eu devo? Por favor, me perdoe, mas isso não vai dar para fazer. Aí você imagine do lado de Deus, o que nós fizemos para Deus. E não só o que fizemos para Deus, o que fazemos para Deus. E ainda mais, o que faremos contra Deus. Quantos anos você tem? Quantos anos de fé eu e você temos? Quanto tempo da nossa vida a gente dedica à oração, à leitura da palavra, ao testemunho desse Deus maravilhoso ao mundo? Quanto a gente usa dos nossos dons, talentos, capacidade intelectual, condição de influenciar pessoas? Quanto tempo a gente usa para sermos um outdoor aberto ao mundo? Quanto tempo da nossa vida a gente usa para que ninguém tenha dúvida sobre nós? Nós somos crentes, protestantes, adoradores de Deus, salvos por Jesus Cristo na cruz, ligados a Deus pelo Espírito Santo, um selo sobre nós. Quantas pessoas sabem que é isso que nós somos? É isso. Talvez, mesmo crentes, passemos o resto das nossas vidas sem fazer nada disso. Continuemos a ofender ao Senhor, a ofender a sua glória, a não dedicar o culto verdadeiro a Ele, vivendo como crentes, mas cheios de egoísmo, cheios de desejos, e muitas vezes até discutindo com o próprio Deus, como se Ele não fosse o soberano Senhor, o majestoso e eterno Deus. Pense, esse é um diálogo difícil de se fazer, mas é isso que dá, é nisso que se mostra a verdade mais pura. Quando Deus diz, eu perdoo você sim, agora perdoe, Ele pode fazer isso, por nós sermos quem nós somos, entende? Por Ele saber quem nós somos, e ainda assim a disposição para perdoar. Então não justifica o rancor, não justifica a mágoa, não justifica o ódio, e eu lhe digo por quê. As pessoas que fazem tudo o que fizerem contra nós, não é a nós que elas devem, é ao próprio Deus. Assim como alguém nos rouba, nos assalta, leva um bem nosso, leva um aparelho que nós às vezes suamos para comprar, e então ele leva, e então nós ficamos muito irados e muito chateados, e a gente pensa, ele levou de mim, mas em última análise, de quem é que o ladrão levou? Será que o próprio Deus que nos deu aquilo, não nos dará outra coisa? Deus dá. Então essa conta do ladrão não é conosco, ela é daquele que tudo provisiona. Por isso um cristão não tem justificativa nenhuma de ficar de mal, de guardar o ódio, de manter a raiz de amargura no seu coração contra ninguém. Ninguém de nós tem direito de julgar ninguém que nos fez isso, aquilo ou mais contra nós. E sabe por que é que o Senhor Jesus quis que os discípulos entendessem isso? Porque Ele amava os seus discípulos. Em João 17 está escrito que Ele os amou até o fim. Ele os queria de verdade, tendo um coração para Deus. Mas Ele deixa uma condicionante. Pode ser que alguns não farão isso, não conseguirão. Então, se não perdoar,
conviva também com a certeza que não será perdoado. Ninguém de nós quer conviver com essa certeza, né? Todos nós queremos continuar a buscar o perdão de Deus. Todos nós precisamos do perdão de Deus. Por saber quem somos, precisamos do perdão de Deus para com o que éramos e fomos perdoados na cruz. Precisamos do perdão de Deus por sermos o que somos. E esses pecados também estão na cruz. E precisamos a continuar pedir perdão pelo que vamos fazer. Não queremos, mas certamente, enquanto estivermos nesse mundo e sob o poder do pecado, certamente pecaremos. Não estaremos felizes no pecado, mas precisamos de alguma maneira saber que os pecados confessados é que são perdoados. E precisamos saber que o Senhor Deus, na sua bondade, continua a perdoar pecados. O poder da fé, então, não se resume se a minha fé é grande ou pequena. O poder da fé é a chave que acessa as ações de Deus. O poder da fé é quando a gente crê que Deus tem poder para agir. É quando a gente crê tanto em Deus que Ele não precisa nem atender a nossa oração. Ele não vai mover o monte de lugar se nós formos lá e falarmos, monte, muda-te. Ele não vai permitir que a gente atravesse essa parede porque a gente diz, eu quero chegar no outro lado. Mas Ele nos conduzirá. Ele removerá as montanhas que tem poder para mover, para que a gente continue a prosseguir. Ele nos dará as condições de chegar naquele último lugar, por fé. Sem fé, ninguém verá a Deus. É pela fé. Que Deus nos ajude, nos abençoe, que a passagem que o Senhor Jesus estava tratando com os discípulos e com os judeus, nos ajude a perceber, nós não somos judeus. Os judeus não frutificaram, mas nós somos de um povo para frutificar. A figueira que representava os judeus tinha de ser completamente extirpada. Ninguém mais provou daquele fruto. Mas nós continuamos sendo as árvores plantadas junto às correntes das águas. E a palavra de Deus diz, pelos vossos frutos serão conhecidos. Que Deus nos dê a graça de sermos frutificadores. Eu sou um missionário, então eu tenho uma tendência a sempre pensar que a melhor frutificação é quando a gente testemunha de Jesus Cristo para as pessoas, para que pessoas se convertam. Mas eu sei que tem muitas formas de frutificar. Quais são os nossos dons? Talvez alguém se pergunte, eu já tenho algum tempo que eu ando na fé, mas eu ainda não encontrei o dom, eu ainda não sei qual é o meu dom. Ora a Deus. A palavra de Deus diz que se deve orar. Senhor, mostra quais são os meus dons. Quando o Espírito Santo mostrar, exercite esses dons. Tenho certeza absoluta que todos nós temos os dons de Deus. Se Deus deu dons, apliquemos. Talvez alguns tenham uma condição assim elevadíssima de sensibilidade para com os outros. Nós precisamos de pessoas que cuidem de pessoas. A fé não é um ambiente de egoísmo, a fé é um ambiente de compartilhar, de suportar. A fé é um ambiente de ajudar. Talvez alguns estejam hoje começando uma escola bíblica dominical porque querem descobrir quais são seus dons, como podem servir. Talvez alguns estejam se achegando agora porque querem servir melhor a este Deus. Eu diria, é tempo de compromisso com Deus. Se você está chegando, começando agora na fé, firme esse compromisso com Deus. Tenha fé em Deus. Você verá coisas maravilhosas, mas talvez Deus não lhe mostrará coisas maravilhosas. Tenha fé em Deus, prossiga a sua caminhada, creia que Ele tem poder para lhe proteger, lhe guardar, lhe direcionar, e Ele vai lhe receber lá na glória. Se você está começando essa caminhada, os discípulos também estavam num começo de caminhada, embora eles já estavam há 3 anos aqui, mas dali a pouquinho eles veriam o grande evento da cruz. O Senhor Deus há de conduzir o seu povo pela fé. Se você em algum momento pensar, pastor está falando e eu não tenho fé, eu queria que você não saísse dessa igreja sem pedir fé. Peça a Deus, a todos Deus dá, segundo Tiago, e eu vou orar por isso agora. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, uma passagem com 2 públicos. Para um público, a figueira representou o fim mesmo, não haveria mais frutificação, mas para outro público, mostrou o poder de Deus. Que poder é esse? O poder da fé. Não para que os meus desejos se realizem, mas para que eu descanse na provisão do Senhor.
Senhor, que poder é esse que o Senhor nos dá para sermos preservados mesmo em meio a tempos difíceis, tempos que pioram, inclusive. Senhor, a Tua graça sobre nós, Senhor, a Tua misericórdia que se renovou mais uma vez, da qual nós estamos dentro, nesta nova manhã, tudo isso, Senhor, dá para ver pela fé. Abra os olhos do nosso coração, abra o nosso entendimento, abra o ouvido que precisamos para ouvir e compreender a Tua doce palavra, as maravilhas do Senhor. Senhor, a começar em nós, quebra os nossos corações. Se o Senhor encontrar aqui nessa manhã algum coração semelhante a uma pedra, que não entra nada, se o Senhor encontrar aqui entre nós algum mestre de si mesmo, como diz a Tua palavra, verdadeiramente o homem não precisa se curvar para o homem, mas a Ti todo homem, todo joelho há de se dobrar. Permita que corações verdadeiramente sejam quebrados, sejam tornados corações de carne. Permita-nos, Senhor, a sensibilidade da compreensão que tudo está bom para nós quando estamos com o Senhor. Tem misericórdia das nossas casas, Senhor, dos nossos filhos, daqueles que ainda são pequenos, ainda não entenderam o que é a fé. E dá a fé às nossas crianças, Senhor, aquelas que estão desenhando agora, que elas consigam compreender que aquela montanha não precisa ser mudada de um lugar para o outro, mas elas precisam compreender que Deus tem poder para mudar aquela montanha, se Ele quiser, que Deus tem poder para mudar uma cidade, se Ele quiser, e que Deus tem poder para alguém frutificar, se Ele quiser. Por fim, Senhor, dá-nos o privilégio da frutificação. Permita que sejamos conhecidos pelos bons frutos, os frutos de justiça. Permita que a Igreja Presbiteriana da Lapa seja conhecida através da vida santa dos seus membros. Que as famílias dessa igreja sejam verdadeiros luzeiros nos prédios, nas ruas onde moram. Permita que as bocas sejam destravadas, que as orações sejam feitas. Permita, Senhor, que as portas das casas sejam abertas para que os vizinhos se acheguem e conheçam que ali mora uma família salva. Ah, Senhor, quando a gente ora, a gente crê que o Senhor pode fazer. E é por isso que oramos nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.